Olá, bem-vindo de volta a mais um, na verdade não é mais um, é sim o primeiro episódio do Sítio de Vrax. Uma batalha enorme, com milhões de soldados dos dois lados se enfrentando, com morte à torto e à direito, com explosivos de todos os artilharias, naves espaciais e tudo isso num contexto maior do universo do 40.000, é uma nota de rodapé. Mas para quem estava lá vivendo aqueles dias de conflito, é a maior batalha da sua vida. Por isso eu vim trazer uma das maiores missões do Império, que foi retomar o planeta de Vrax. Então, acho interessante e uma história muito legal. Eu sei que alguns de vocês já pediram para eu traduzir essa história algumas vezes, então hoje eu decidi fazer. Infelizmente, o Sítio de Vrax é uma coisa muito longa, levou 17 anos para o local cair, então eu não vou conseguir botar tudo num vídeo só. Decidi separar numa minissérie e ver como fica. Eu me baseei aqui tanto na Wiki, na série do Art, que é um youtuber norueguês que fez uma série do Vrax muito boa, e também na série, nas animações do Jerovic. Eu vou postar aqui no... E, aliás, em todos eu vou postar o link da série deles. Na questão ali do Jerovic, ela tem imagens e animação que ele que fez, e o Art ele comissionou imagens e arte personalizada para o Sítio de Vrax. Então ficou bem legal, as duas são muito boas e a história em geral é em inglês. Então se você não entende inglês, eu vou trazer ela em português aqui para te facilitar a vida. E também talvez eu fale alguma coisa que eles pularam ou passaram ou deixaram de lado. Então, acho interessante e as fontes estão aqui na descrição do vídeo, caso você se interesse. E beleza, o que é Vrax? Por que Vrax é importante numa escala do universo? Por que o Império quer se importar em reconquistar um planeta nessa região? Bem, Vrax ele fica num setor chamado Setores Caros, que num contexto maior é do segmento Obscuros. Essa região é um local relativamente seguro, que não tem maiores ameaças ou conflitos nesse local específico. E por ser uma região segura, é um local muito bom para viagens de suprimento. Então Vrax foi escolhido até por ele ser o fim de rotas seguras de viagem espacial, porque o ser humano ele viaja através do warp, do imaterial. Então, quando tu entra no imaterial, às vezes é difícil saber aonde que tu vai sair. Tu pode muito bem sair dentro de uma estrela, dentro de um planeta, ou no meio de um campo de asteroides e a tua nave ser destruída. A viagem intergaláctica para essa região era segura, então é um local fácil acesso que permite com que naves de transporte consigam chegar, ressuprir e ir para outro local. Então Vrax foi feito para ser um depósito do exército imperial da Astra Militarum, e aqui é o local onde eles guardam armamento pesado e munição para ser transferida das forjas que foram feitas para os campos de batalha onde é necessário. Então Vrax é um centro de logística do Império, e por ser um centro de logística muito grande por sinal, se Vrax não funciona, aproximadamente 10 exércitos da Guarda Imperial ficariam sem efetividade em combate. No caso, eles não vão receber munição de artilharia, eles não vão receber tanques, eles não vão receber armas suficientes para se manter. Então, esse local é essencial para o funcionamento do exército, por isso Vrax tem uma importância altíssima dentro do Império. A população do planeta já é uma coisa secundária. Tem em torno de 8 milhões de pessoas vivendo aqui, e todas ao redor da fortificação central
onde existe também uma basílica, um templo religioso a São Leones o Cego, um antigo missionário da eclesiarque. A eclesiarque seria o clero que levou o culto imperial, que são as palavras do Logar Aurelian, ali, o filho do imperador que se bandiou pro caos. Mas ele achava que o imperador era um deus, e esse culto que ele criou se espalhou igual fogo no mato, e esse São Leones era um do pessoal que seguia e espalhava as palavras, e ele foi morto tendo os olhos arrancados, e o seu corpo foi enterrado em Vrax Prime, e ali foi criada uma basílica em homenagem a ele, na época que a eclesiarca era extremamente rica e poderosa, e depois disso, ao redor foram sendo construídas defesas, muralhas e outras coisas, e os arsenais que já tinham ali foram só sendo ampliados. E esse planeta, o clima dele, em geral, é um clima seco, mas de repente, do nada, começa uma chuvarada e uma chuva que não para, uma chuva torrencial. E esse padrão entre ficar um tempão sem chover e depois chover muito de uma vez só é chamado monção. E por causa dessas chuvas e por não ter uma vegetação, o planeta ele tem uma superfície meio porosa. Quando chove, vira lama. Mas aí a única coisa que cria ali em grande quantidade é alga. E Vrax tem fazendas de alga para manter a população alimentada, que é uma coisa que necessita de pouco espaço e recursos, mas tem um bom valor nutricional, apesar de não ter gosto de nada. Então Vrax é um planeta predominantemente importante pela logística do seu porto espacial, e dali ele é levado toneladas e toneladas de armamentos que ficam armazenadas e são distribuídas conforme a necessidade para os locais onde há batalhas. Então, beleza, é um arsenal do Império, tem uma basílica e tem uma população pequena de 8 milhões de pessoas. E como funcionam as defesas de Vrax? Por ser um arsenal, olha, tem várias facções do universo que iriam adorar botar as mãos em toneladas de munição e equipamento pesado, coisas como as forças do caos, os Eldar, os orcs. Então eles adoram ter coisas grátis e para eles ia ser uma maravilha roubar isso aqui. Para evitar então, Vrax além do seu arsenal, ele foi feito em forma de fortaleza. A fortaleza principal tem várias armas antiaéreas, tanto de laser quanto de mísseis torpedo, que é para destruir naves espaciais. E essa região é protegida por um escudo Void. Esse escudo Void, ele bloqueia qualquer dano que tu tentar lançar, e se tu botar uma nave espacial para destruir essa fortaleza, além de tu ter que passar por um escudo muito forte, tu também vai estar sob fogo de diversas baterias de laser orbital. Então o planeta é protegido de ataques espaciais, tanto pelos escudos quanto pelos lasers. Além desses escudos principais, eles também possuem 3 linhas de defesa. Cada governador e líder ali do planeta, o dinheiro que eles recebiam da administração imperial era investida quase que exclusivamente em defesa, porque não tem muito que tu fazer em Vrax. Vrax não era esperado que fosse um local para produzir algo ou produzir regimentos da guarda. Vrax era esperado que defendesse os recursos que o Império guardava dentro deles. Então cada governador investia mais e mais e mais em defesas, diversas linhas de bunkers reforçados, de trincheiras de concreto, vias subterrâneas de acesso, bunkers de comunicação, muito equipamento, metralhadoras pesadas, linhas de fogo cruzada. Então o local era uma defesa sensacional. Apesar do pequeno contingente populacional,
As defesas do planeta eram esperadas assegurar quase que qualquer ameaça por vários anos, até que reforço imperial pudesse chegar e aliviar o sítio. Outra coisa também interessante é que as forças de Vrax eram uma PDF. Por ser uma PDF, uma Planetary Defensive Force, uma força de defesa planetária, eles não tinham um treinamento excepcional. Eles eram esperados a segurar uma posição fixa. Então, o treinamento deles era atirar no alvo, baixar a cabeça quando o alvo atirava de volta e se esconder durante tiros, no caso, salvas de artilharia do inimigo, nos bunkers mais protegidos e subterrâneos e reposicionar as defesas o mais rápido possível. Nada muito maior, nada muito excepcional. Então, os batalhões aqui em Vrax tinham apenas o conhecimento e treinamento básico, porque eles eram esperados apenas a segurar a linha e não contra-atacar ou fazer alguma coisa assim muito fora do básico. E também em Vrax existia uma segunda linha de defesa. A segunda linha de defesa seria as forças penais aqui do planeta. Para não deixar o planeta ser totalmente jogado fora, por ter já uns batalhões da guarda, nada mais justo que tu também utilizar ele como uma cadeia. Já que o planeta assim não tinha um alto valor de produção ou outras coisas, por que não tu aumentar um pouco a produção, botando o pessoal para trabalhar forçadamente? Então, vários prisioneiros do setor eram enviados para Vrax para trabalhar, tanto em manufaturas pequenas que conseguiam sustentar ali os recursos do planeta, fazer coisas como concreto, arame farpado, fazer munição de armas pequenas, que é o que eles geralmente utilizavam. As forças PDF não costumam utilizar armas a laser, assim como o pessoal da Guarda Imperial. Eles costumam usar autoguns. Autoguns são armas semelhantes às nossas, com poder de arma de fogo, no caso, com cartucho de pólvora. Então as PDFs do planeta eram menos equipadas e treinadas que os seus equivalentes da Guarda Imperial. E tu pode perguntar, tá, mas isso não é meio idiota? Por que tu ia treinar eles menos? Bem, isso aqui é um planeta num lugar seguro e uma formação de secundária. Não tem sentido, o Império não é tão rico assim para manter todas as tropas com os melhores equipamentos e com o melhor treinamento. As tropas A vão para as linhas de frente com os melhores equipamentos e treinamentos. As tropas B da linha de defesa recebem equipamento secundário, preferencialmente com manutenção local e só treinamento básico. Não tem sentido tu treinar muito eles. Até porque as PDFs têm uma tendência a ter mais lealdade ao seu planeta do que ao Império. Oh, pasmem aqui, porque é óbvio que o Império vem primeiro, né? Sempre. Mas as PDFs às vezes pensam diferente e às vezes têm ideias idiotas, como separar do Império e independência, coisa ridícula, não tem noção nenhuma, e fazendo isso é melhor que eles sejam menos equipados do que os seus equivalentes da Guarda Imperial, né? Então, tudo aqui tem um sentido, tudo tem uma lógica. Mas então, apesar das defesas terem essa redução ali de treinamento e equipamento em comparação à guarda regular, ainda assim eram defesas formidáveis, 3 linhas muito bem defendidas, várias defesas orbitais e artilharia que já estava posicionada para destruir qualquer ataque que se aproximasse das trincheiras. E eu sei o que você deve estar pensando caso você já conheça Vrax. Beleza, Vrax então é um arsenal, mas o que me importa é a Death Korps Krieg. Eu me importo com nossos soldados suicidas e quero saber como é que eles estão e como isso afeta a vida deles. Muito bem, agora que a gente já falou ali da história, da geografia e da importância do planeta, vamos falar então dos eventos que vão levar à Guerra de Krieg. A Guerra de Vrax. Se eu confundir Krieg com Vrax, perdão.
É que os dois na língua têm o mesmo sonzinho, assim, trava a língua para falar. Tá, como levou ao sítio de Vrax e a guerra que sucedeu. Muito bem, a nossa história começa com a morte de um cardeal. E um cardeal é um líder religioso da eclesiarque, do culto imperial, que cultua o imperador como um deus, a única religião, além dos adeptos mecânicos, que é permitida no império. No caso, o cardeal antigo morreu nos seus 400 anos de vida. Peraí, 400 anos? Exatamente. No futuro, existem vários jeitos de manter a vida de uma pessoa por mais tempo. Só que vida não é exatamente como eu chamaria o que aconteceu com o cardeal anterior. Por mais de 100 anos, ele ficou na cama e nos últimos 50 anos ele estava em suporte vital total, recebendo transfusões de sangue quase que diárias e com tratamentos diretos, com máquinas para respirar, máquinas para filtrar o sangue. Então não é bem vida, ele não falava mais, não se comunicava, mas por ser um homem sagrado aqui da religião, eles fizeram o possível para manter a vida dele. Só que o cardeal antigo morreu. E agora um novo cardeal foi eleito no lugar. Todos saúdem o novo cardeal do Astris Caros, Sheifan. Oh, louvado seja Sheifan do culto imperial. E o pessoal aqui do setor estava há séculos sem ver o cardeal Borja. Na verdade, o cardeal antigo já estava mais de 200 anos sem sair do seu mundo. Então, o cardeal Sheifan falou o seguinte: eu vou fazer uma peregrinação, eu vou visitar o meu rebanho, eu vou andar no meio dos meus fiéis e vou guiá-los à salvação. Olha só que cara legal, que cara gente fina. Isso vai dar. É óbvio que isso vai dar. Isso não vai dar certo isso aí. Mas beleza. Ele era cheio de energia, disposição e queria ficar mais próximo e em contato do seu povo e sair ali da reclusão do mundo cardeal, que é um mundo mais exclusivo da Igreja do Império, que é mais assim, é o mesmo ciclo, é os mesmos grupos. Ele queria ver o povão, ver as massas e levar eles à salvação. Olha só, tem um ditado, né? Que o inferno é repleto de boas intenções. Deixa esse ditado aí na tua cabeça por enquanto. No caso, ele foi então a vários mundos, e nesses mundos ele levou inicialmente apenas uma humilde comissão de 1000 seguidores. A maioria deles eram outros padres ali do culto imperial, mas também guarda-costas, que eram as irmãs de batalha, e alguns serventes e serviçais que fariam as coisas, porque óbvio, né, ele é um cardeal, ele não vai fazer as próprias coisas. E no caso, ele foi então viajar e cada mundo que ele passava, milhões de fiéis seguiam o cardeal. Oh, é como se fosse o Papa, sendo que o Papa faz mais de 200 anos que não pisa no teu país e de repente ele vem do nada e é um evento enorme, uma festa, um feriado, assim, todo mundo para o que está fazendo e vai lá ver o Papa falar. Oh, porque o cardeal é como se fosse o Papa daquele segmento, daquele setor do espaço. Então, milhares de pessoas seguiam ele pelas ruas, seguiam aquela comitiva para ver ele andando no tapete vermelho e discursando lá em cima e falando que tá tudo errado, o império é corrupto, eu vim trazer a luz, esses incompetentes não sabem de nada, e todo mundo e começaram a louvar o cardeal, e o que ele falava, as pessoas iam atrás. Então começou um culto à personalidade do cardeal e as suas palavras começaram a ficar cada vez
mais abrasivas assim e ofender mais e mais pessoas em posições importantes. E meio que tu não deve ofender pessoas em posições importantes quando tu tá no 40 mil. Como o cardeal vai descobrir. Só que esses fiéis e esse povo atrás dele começou também a atrair a atenção de algumas pessoas com intenções secundárias. E essas pessoas começaram a se aproximar do cardeal, porque ele era um homem aberto assim a discutir, a conversar, e pessoas de influência, ele fazia reuniões ali com governadores, com nobres, com qualquer pessoa ali local, e ele era um cara que gostava sempre de estar junto do poder e do dinheiro. Olha só que coisa inusitada para um cardeal, mas beleza. Então agora o Sheafan, metido ali em discursar para as pessoas palavras de ódio, de rebelião e raiva, algumas sobrancelhas devem ser levantadas, e ele também estava atraindo então pessoas de má índole para próximo de si. E o que aconteceu? Uma dessas pessoas de má índole, em específico, se chamava Deacon Mamun. Deacon Mamun era um cara assim que tinha o poder da fala, e ele convenceu o cardeal que o cardeal era a melhor coisa que tinha acontecido para o império desde o imperador. O cardeal, na verdade, era um messias do imperador. As palavras dele eram a verdade, ele era o cara. E aquilo inflou o ego, que já não era pequeno, do Sheafan. Eu vou chamar ele diferente toda vez que eu falo. Melhor chamar ele de cardeal, né? Mas quando eu falo do cardeal, eu tô falando do Sheafan, tá? E o Deacon Mamun fez a cabeça dele para dizer que ele estava em perigo, que invejosos iriam achar que ele era maior que eles e iriam querer matá-lo. Então ele tinha que se proteger contra essas pessoas ruins que iriam tentar derrubar o nosso Sheafan, o grande cardeal, o emissário do imperador e da verdadeira fé. Isso começou a deixar o cardeal com uma paranoia, um medo de morrer e de ser executado. E ele começou a colocar na cabeça dele um monte de pensamentos que ele vai enganar, mentir, fazer coisas contra aquela sociedade alta que queria o seu mal e aqueles inimigos invisíveis que estavam na cabeça dele. Então ele tinha que fazer um plano e tinha que ir para um lugar seguro o mais rápido possível, porque a sua vida sagrada estava ameaçada. Então, o que ele faria? Ele levou a sua comitiva de grandíssimos puxa-saco e esses seus seguidores para um local chamado Vrax, um mundo importante para a Eclesiarque que tinha uma basílica sagrada e um local que coincidentemente estava em cima de toneladas de equipamento militar e era uma fortaleza cercada de todos os lados. Não é uma ideia ruim, realmente, para alguém que acha que está com a vida em perigo, era o certo ele fazer uma coisa desse tipo mesmo. E ele convenceu a si mesmo que ele estava enganando aqueles burocratas da administração imperial, porque ele fez tudo conforme a lei, mas ele se via um inimigo da administração imperial, porque ele era a única salvação e a verdadeira esperança do império. A grandeza subindo aqui na cabeça do guri, não dá para dar um pouco de poder, que a pessoa usa o poder para fazer de si um messias. Mas tudo bem, beleza. Então, o Sheafan agora falou que iria fazer uma pausa na sua peregrinação e iria se retirar em uma, como é que se fala? Em uma meditação religiosa na Basílica de São Leones, o Cego. Então, para lá ele foi com a sua comitiva, que agora já estava muito mais do que os 1000 iniciais,
provavelmente aqui já teriam uns 30, 40 mil seguidores, muitos deles, assim, peregrinos, pessoas armadas para autodefesa, coisas como pistolas, facas, machados, eventual armas de energia, mas era tudo de uso pessoal. Eles não eram soldados ou uma coisa assim, não, 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 não. Eles eram só peregrinos extremamente fiéis que iriam andar por aí escutando as palavras do cardeal. Não tem nada para ver aqui, nenhum exército paramilitar para te observar nessa situação. E cada vez mais as palavras do cardeal falavam sobre um apocalipse, sobre o fim dos tempos, e só o serviço a ele ia preservar a vida das pessoas. E aqueles fanáticos começaram a espalhar essas palavras na população de Vrax. E o povo ali de Vrax, que já era muito religioso, a grande maioria, pelo menos as camadas mais baixas, ali, os prisioneiros e o resto, começou a acreditar e seguir fielmente as ideias e as palavras do cardeal. E mais peregrinos desses cultos previamente formados ao cardeal em si, começaram a chegar no planeta. Então, fanáticos religiosos estavam enchendo as pousadas, os locais ali de habitação, próximos da basílica e próximos das fortalezas imperiais, dentro, é claro, da proteção das trincheiras e das outras coisas, porque Vrax foi feita para manter os inimigos fora. Nunca foi imaginado que os inimigos viessem de dentro. E no caso, agora que ele estava ali, seguro na cabeça dele, ele teria que ter uma guarnição, uma proteção, realmente um exército disciplinado para sua segurança. É interessante como esses homens da fé nunca querem fazer o bem, fazendo assim, tipo, uma distribuição de sopa, distribuir alimentos, distribuir móveis, coisa assim. Não, 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 não. Nós vamos distribuir a fé, eles vão conhecer os nossos métodos pacíficos através da guerra, óbvio, né? Então, ele começou a recrutar um grupo de soldados armados através de uma brecha na lei. Porque pela lei imperial, tu não pode ser um membro da eclesiarque e ter um exército no teu nome. Mas, caso um sítio sagrado, como a basílica que ele estava, estivesse sob ameaça, pela lei, eles poderiam recrutar uma milícia. Essa milícia se chama Frateres Militia. Essa Frateres Militia é um tipo de força permitida pela lei, temporária, para defender locais religiosos da eclesiarque em tempos de grande ameaça. E essa aí, especificamente, foi chamada de discípulos de Shaphan. Então, esses caras, eles foram retirados dali dos grupos dos prisioneiros, alguns guardas, outros peregrinos, outros membros desses cultos, e esses discípulos de Shaphan eram os mais fanáticos de todos pelo cardeal. E conforme o número deles foi crescendo, eles também começaram a recrutar outras forças associadas, que aí no caso também seriam ali parte da Frateres Milícia, mas não eram os discípulos de Shaphan especificamente. Essas outras forças associadas eram grupos secundários e também, no caso, eles foram nos pontos mais frágeis da sociedade. Eles atuaram nas prisões, onde as pessoas não tinham mais o que perder mesmo, então eles ofereceram um treinamento básico militar em troca de melhores habitações, melhor comida. E cara, quando tu trabalha forçado 12 horas por dia para ter um alimento de manhã, um à noite, 2 minutos de água e energia, e depois acabou, qualquer coisa a mais, esse cara vai crescer no teu conceito. Então, o pessoal ali, os prisioneiros do planeta, começaram realmente a gostar de obedecer e seguir o Shaphan e seguir esses cultos ali, esses Frateres Milícia dele, mas claro, tu nunca vai confiar
totalmente num bando de prisioneiro com arma pesada. Então o treinamento deles era feito com armas de madeira, sem nenhum tipo de equipamento pesado e sem nada assim tipo maior, a não ser, claro, defender as trincheiras e fazer as guarnições e coisas assim. Mas nada como tipo coerência do batalhão, retomada de trincheiras, táticas de assalto, essas coisas eles não ensinaram para os prisioneiros, obviamente, mas ensinaram eles a manter a base das armas, a manter uma posição estática e defender, no caso necessário, as trincheiras de Vrax. Então eles começaram a receber esse treinamento das milícias do Shafan. E, no caso também, beleza, então a base da sociedade eles dominaram. E o topo? O Deacon Mamoon, um homem muito ganancioso e corrupto, decidiu convencer o Shafan a ter um ciclo de confiança, pessoas em um círculo interno, os líderes, aqueles que eles podiam confiar, os que eram importante ter eles do lado, porque era melhor ter eles como aliados do que inimigos. E um a um, as autoridades maiores do planeta ou foram compradas, ou alguns até seguiam fielmente o cardeal, já por ser meio fanáticos religiosos também. Então, aos poucos, ele foi controlando os comandantes militares locais, os comandantes da PDF, o pessoal que já tinha uma certa patente militar e os líderes locais também foram sendo convencidos a ficar sempre do lado do cardeal contra essa fantasiosa ameaça externa que não estava acontecendo ali no planeta Skara. A única força que não era diretamente obediente a ele eram as irmãs de batalha, só que elas foram presas. E as irmãs... no caso, desculpa, tem duas forças que não eram diretamente obedientes a ele. As irmãs de batalha que foram presas, porque o Deacon Mamoon forjou um acidente. Ele fez com que pessoas invadissem o palanque onde o cardeal estava falando e dando seu sermão, e essas pessoas que invadiram foram eliminadas pelas irmãs de batalha, porque é isso que elas fazem. Isso causou a morte de vários fiéis, dano colateral, então ele decidiu convencer o Shafan que elas não eram as guarda-costas ideais, tirar elas dali e prender elas pelo crime de matar os verdadeiros fiéis, e botá-las na cadeia. Então, agora, apenas ali os discípulos de Shafan é que faziam a proteção dele e seus guarda-costas pessoais, enquanto as irmãs de batalha foram presas injustamente por fazer o seu serviço. Além disso, a polícia local, que é os adeptos Arbites, também se manteve independente, porque a polícia local eles são quase que uma força militar, a polícia aqui no 40.000, então ela não foi, assim, não teve como ter acesso aos comandantes ali dos Arbites, que mantinham e protegiam a população carcerária, que também não gostaram muito do que ele fez ali de recrutar direto nas prisões, só que por ser um planeta muito religioso, era difícil para eles falar não para o cardeal. E um cardeal tomando muito poder, um cardeal treinando uma milícia, um cardeal falando palavras de ódio contra o império, um cardeal prendendo as sororitas, as irmãs de batalha, um cardeal se isolando num arsenal enorme de suprimentos, isso aí não tá legal. E isso chamou então a atenção da infalível, grandiosa e sagrada Inquisição. E a Inquisição já viu essa mesma história. A Inquisição já está vacinada e sabe que um cardeal que sobe a cabeça leva a um problema. Ele teria que ser eliminado. Ele teria que ser eliminado e uma mensagem teria que ser dada. Se você quer saber o que vai acontecer, fique ligado para o próximo episódio do Sítio de Vrax, onde a nossa grande Inquisição vai agir. Tudo de bom, vejo vocês na próxima e o Imperador
protege,